Tottenham contra Arsenal. Olha, existem jogos e existem clássicos. Esse aqui é um daqueles que param uma cidade. É a rivalidade histórica que simplesmente incendeia o norte de Londres. Uma batalha de paixão, de história, que vai muito além do campo de futebol. Mas e se a gente deixar um pouco de lado a emoção que vem da arquibancada? O que será que os dados, assim, frios e calculistas nos revelam? O que os números têm a dizer sobre esse confronto de gigantes? É exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. O nosso roteiro é bem direto. Primeiro, vamos colocar o clássico em foco. Depois, a gente entra na leitura de jogo baseada em dados, faz aquela análise de desempenho time a time, decifra as probabilidades e, no fim, chegamos ao apito final para comparar os dados com o que pode acontecer em campo. Então vamos lá, Seção 1, um clássico em foco. A tensão é sempre palpável quando Tottenham e Arsenal se enfrentam. E a expectativa para esse jogo, como não poderia deixar de ser, está altíssima. E de onde vem toda essa informação? Bom, a nossa análise inteira parte desta única fonte, a ficha de dados da Smart Goal para a partida. Cada número que a gente vai ver a partir de agora foi extraído daqui. É um jeito de transformar a intuição em informação bem concreta. E isso nos leva direto para a segunda sessão, a leitura de jogo por dados. Aqui, a gente vai entender um pouco da metodologia por trás desses números e como ela nos ajuda a enxergar o jogo de uma maneira completamente nova. Mas o que isso quer dizer na prática? Bem, é uma abordagem que analisa as partidas usando métricas estatísticas, sabe? A gente deixa de lado a pura observação, o achismo, para se concentrar no que os padrões numéricos realmente indicam. É basicamente a ciência aplicada à paixão pelo esporte. Agora sim, o coração da nossa análise. Seção 3, análise de desempenho. Chegou a hora de colocar Tottenham e Arsenal lado a lado, número por número, e entender a história que eles contam. O primeiro ponto de comparação não poderia ser mais direto, a posição na tabela. De um lado, o Arsenal, líder isolado com 58 pontos. Do outro, o Tottenham, bem mais para trás, em 16º, com 29. A diferença no desempenho ao longo da temporada é gritante. E o momento de cada time, como está. O Tottenham vem de uma fase que os dados classificam como ruim nos últimos 6 jogos, e o desempenho em casa também não ajuda. Já o Arsenal vive um bom momento recente e consegue manter um desempenho regular, mesmo jogando fora de casa. Vamos falar de ataque. Aqui, a gente usa a métrica de gols esperados, o famoso XG, que mede a qualidade das chances criadas. O ataque do Arsenal é classificado como bom, com um XG de 1,70 por jogo. Já o do Tottenham é só regular, com um XG de 1,08. Uma diferença que já indica um poder de fogo bem maior para os Gunners. E na defesa? A história meio que se repete. A defesa do Arsenal é considerada boa, enquanto a do Tottenham é regular. E tem um dado que ilustra isso perfeitamente: a frequência com que sofrem o primeiro gol. O Tottenham sai atrás no placar em quase 67% das partidas, o Arsenal em apenas 33%. Isso diz muito. Com base em todos esses dados de desempenho, a gente entra na nossa quarta sessão, decifrando as probabilidades. O que os números projetam para o resultado final desta partida? O panorama geral é bem claro. A probabilidade de vitória do Arsenal é de 53%. A do Tottenham fica em 24%, com 23% de chance de dar empate. Os números apontam, sem dúvida, um favoritismo nítido para o time visitante. E aqui, um número que realmente chama a atenção. A probabilidade de uma goleada do Arsenal, ou seja, uma vitória por uma grande diferença de gols, é de quase 12%. Para o Tottenham, essa mesma chance é de pouco mais de 2,5%. Isso reflete bem aquela diferença de poder ofensivo que a gente viu antes. E se fôssemos arriscar um placar exato? A análise mostra que o resultado mais provável, com 11,39% de chance, é o empate em 1-1. Mas, logo em seguida, aparecem 3 vitórias do Arsenal: 1-0, 2-1 e 2-0. A vitória mais provável do Tottenham, por 1-0, só aparece lá na 5ª posição. E assim, chegamos à nossa última sessão, o apito final. É aqui que a gente reflete sobre aquele eterno duelo entre a análise de dados e a imprevisibilidade que só o futebol tem. Essa frase que aparece na tela representa a filosofia por trás de toda essa análise. Toda essa inteligência foi gerada pela metodologia da Smart Goal. E para quem se interessa e quer ter acesso a esse tipo de análise de alto nível para outros jogos, vale a pena conhecer o trabalho deles. É só procurar no Instagram, @SmartGoal4.
No fim das contas, o ponto crucial é este. Os dados fornecem um mapa, um roteiro de probabilidades, mas são os jogadores que trilham o caminho lá no campo. A análise nos dá o cenário mais provável, mas ela não decreta o resultado final. Afinal, a bola precisa rolar. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. A imprevisibilidade do jogo bonito, toda a magia do futebol, será que um dia ela poderá ser totalmente capturada e explicada apenas por números? Fica aí o pensamento.